Com esse vídeo eu quero te convidar a refletir, porque ontem foi noticiado no Brasil a morte do Ganley, né, que era um menino de 22 anos, fisiculturista, e ainda não se sabe concretamente o que foi a causa da morte, mas dizem, né, boatos, rumores, que pode ter sido pelo mau uso de insulina. E o que me levou a refletir sobre o quanto nós, enquanto seres humanos, estamos deixando de cuidar ou deixando de priorizar aquilo que é mais importante, que é a nossa saúde. O que eu quero dizer para vocês é que é louvável que muitos de nós tenham um objetivo óbvio. Vamos deixar um pouco de lado a parte do fisiculturismo, que não é sobre isso que eu quero falar agora. Eu só peguei esse gancho porque é uma notícia mundial, eu acho que tem muito a ver com saúde, óbvio. Mas eu quero falar agora um pouco sobre nós, seres humanos normais, tá? Eu acho que é louvável que muitos de nós, em algum determinado momento da vida, deixemos de lado alguma parte da nossa vida pessoal, alguma parte da nossa saúde, em que a gente abra mão um pouco de cuidar de nós mesmos para conquistar, para ir atrás de objetivos que são importantes. Na nossa vida profissional, esses momentos vão acontecer e eu acho que é louvável de novo que isso aconteça. A grande questão que eu acho, e eu tenho certeza na verdade que a gente precisa prestar atenção, é o prazo. Prazo de validade. E muito, 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 principalmente na verdade, é consciência na hora de tomar as decisões que você vai fazer para sua vida. Porque pensa que alguém chega para você hoje e fala o seguinte: a partir de agora, pro resto da sua vida, seja 30, 40, 50, 60, 70 anos, você tem um só carro que você vai dirigir pro resto da sua vida. Você só tem esse carro, você precisa, pro resto da sua vida, você precisa tomar conta dele, porque se esse carro estragar, você não vai conseguir dirigir mais. Eu garanto que você vai fazer todas as revisões, que você vai cuidar o mínimo barulho, você já vai se preocupar em levar para alguém que entende, que você levar no mecânico, né? Que você vai cuidar desse carro como se ele fosse o último da sua vida, porque de fato ele é. A questão é que a gente já está vivendo no carro, que é o último carro da nossa vida, é o único que a gente tem. E se esse carro, que é o nosso corpo, parar de funcionar, a gente morre. A gente deixa esse plano. Independentemente da missão da sua vida, independentemente, de novo, trazendo para o espiritismo, que é o que eu acredito, o que você veio fazer aqui, abreviar a sua jornada nesse plano, nessa terra, por causa de descuidos com o seu corpo, é uma das piores coisas que podem acontecer conosco. Deixar que a vida tome um caminho natural que ela deveria tomar por negligência é uma das piores coisas que podem acontecer conosco. E eu quero convidar vocês para refletir que é louvável, e eu acredito que muitos de nós vamos passar, e talvez estejamos passando, pela fase em que um objetivo profissional toma conta da nossa vida. E a gente é, entre aspas, obrigado não, porque é uma escolha, mas a gente escolhe ativamente dar mais atenção para o trabalho e trabalhar mais do que normal e cuidar um pouco menos da saúde do que normal. Mas a gente não pode deixar com que isso se torne um estilo de vida e bater no peito e falar que a gente é super-herói, que nós somos super-heróis, que a gente não precisa dormir, que a gente não precisa treinar, que a gente não precisa cuidar da alimentação. Eu acho que todas as vezes que a gente vai por esse lado de que a gente não precisa cuidar de nós mesmos, a gente passa um recado de que a gente está deixando de lado o que é mais importante. Eu quero trazer para vocês aqui o livro Diário de um CEO, e eu tava relendo ele ontem, né? Eu já li ele mais de uma vez. Eu tô numa parte da minha vida que eu tô relendo muitos livros, tá? Eu faz um bom tempo que eu não leio um livro pela primeira vez, porque, enfim, existem muitos livros que eu já li mais de uma vez há muito tempo atrás, e eu gosto de refletir sobre a minha maturidade faz com que eu entenda os mesmos livros de maneiras diferentes depois de alguns anos. Eu acho que é natural que seja assim. Mas, aqui na página 83, é a lei número 9, que são 33 leis para a vida, né? O autor ele fala assim: sempre priorize seu maior alicerce. E ele traz uma analogia que eu acho sensacional para explicar o que eu quero dizer para vocês nesse momento. Vamos lá. A vida pode tirar, ó, presta atenção, imagine a sua vida como se fosse uma mesa. Imagine que você coloque em cima de uma mesa as coisas mais importantes para sua vida.
Perfeito? Então, em cima dessa mesa pode estar, ou deve estar, o relacionamento com a sua namorada, com o seu namorado, com seus amigos, o seu trabalho, os seus hobbies, a sua academia, enfim, tudo que é mais importante para você, você espalha e coloca em cima de uma mesa. Quando alguma dessas coisas são retiradas dessa mesa, por exemplo, você está com um grande problema no trabalho, então talvez essa pequena parte do seu trabalho foi tirada da mesa, talvez você tenha sido demitido. As outras coisas, elas podem, de uma maneira ou outra, amenizar essa dor, porque você ainda tem outras coisas pelas quais ou nas quais se apoiar. Se você está com um problema em casa, talvez os seus hobbies, os seus amigos, o seu trabalho possam, não digo preencher, tá? Porque cada coisa tem sua peculiaridade e tem sua importância, mas pode, entre aspas, diminuir a dor, diminuir o impacto da falta em uma determinada área da vida. É assim que a vida se equilibra. É muito difícil que a gente tenha tudo perfeito ao mesmo tempo. Só que existe uma coisa que pode fazer com que todas as outras desmoronem. Se a gente tirar a mesa, tudo cai. A mesa, nesse caso, é a nossa saúde. Eu passei por essa semana enfim, fiquei afastado alguns dias porque eu fiquei doente. E quando eu fiquei doente, eu parei para refletir exatamente isso, porque eu me vi em uma situação de que eu não conseguia pensar em mais nada, eu só queria parar de sentir dor. Eu só queria parar de me sentir mal, eu só queria parar de sentir aquilo que me impossibilitava de aproveitar qualquer coisa na minha vida. Que eu tive uma sensação muito clara de que naquele momento todos os meus problemas acabaram. Eu não conseguia pensar nos meus problemas, eu só conseguia pensar em parar de sofrer com a minha saúde. Naquele momento, a minha mesa desmoronou. E foi um período breve de 2 a 3 dias. Imagina quem sofre com isso e precisa ficar afastado durante meses para tratar algo muito mais grave e sente que a mesa desmoronou e sente que toda a sua vida desembaralhou, né? Ou embaralhou. E muitas vezes isso acontece por negligências, inclusive aconteceu comigo, de nossa parte. O que eu quero dizer para vocês é que não importa quanta importância você dê para sua vida profissional, para sua vida pessoal, para os seus hobbies, para os seus amigos, cada um de nós dá pesos diferentes para tudo isso. E é natural e é ótimo que seja assim. Só que esse alicerce, essa base que é a mesa, que é a nossa saúde, se a gente não cuidar, o pé da mesa vai enfraquecendo. O pé da mesa vai corroendo. O pé da mesa ele vai diminuindo, ele vai perdendo a força e daqui a um pouco essa mesa desmorona. E existem mesas que são de vidro. E existem mesas que uma vez que elas caem, uma vez que elas perdem essa força, a gente não consegue mais reconstruir ela. O que eu quero dizer para vocês em termos gerais, eu fiz toda essa introdução, eu fiz toda essa história, enfim, baseado no menino Gunley, que foi uma notícia que me chocou, porque ele tem 22 anos, né? Ele é mais jovem que eu. E eu fico me questionando até que ponto a gente vai abrir mão da nossa mesa. Até que ponto, para conquistar algo profissional, a gente vai abrir mão da coisa mais importante que é a nossa saúde? Só existe uma coisa na nossa vida que se acabar, que se fragilizar, todo o resto perde importância, que é a nossa saúde. Os nossos relacionamentos, por mais que você ame a sua esposa, por mais que você ame seu esposo, se um dia acabar, ainda tem vida. Se um dia você for demitido, ainda tem vida. Se um dia os seus amigos te traírem, te deixarem, ainda tem vida. Se um dia você deixar de praticar o seu esporte favorito, ainda tem vida. Se um dia a sua saúde te deixar, não tem mais vida. A gente está vendo de uma maneira, de um espectro errado o que acontece com a gente está priorizando as coisas erradas. Todos os dias, quando eu acordo, a minha prioridade precisa ser estar bem, porque todo o resto eu vou conquistar se eu estiver bem. A partir do momento que a mesa quebrar, não importa o quão inteligente você seja, não importa o quão bom você é, o quão produtivo, o teu networking, que está muito na mídia hoje em dia, as pessoas falam muito da importância do networking, não importa nada. A partir do momento que a tua saúde te deixar de lado, não importa quem você é, não importa quem você foi. Importa é que nesse momento você só tem um problema, que é cuidar da sua mesa que quebrou. E se essa mesa for de vidro, sinto te informar que não tem dinheiro no mundo, e não tem carreira que você faça, e não tem reputação que você construiu que pode te salvar. Então, eu tô fazendo isso pra mim, porque como eu falei, eu fui negligente com a minha saúde nos últimos tempos.
E quando eu fiquei doente nessa semana, e eu reparei para refletir muito sobre a minha saúde, porque naquele momento eu só queria que a minha mesa se reconstruísse, e ainda bem que foi só uma quedinha e ela se reconstruiu, e minha mesa não era de vidro. Mas eu espero que a gente consiga cada vez mais, e essas notícias, por mais tristes que sejam, não imagino a dor que deve ser perder um familiar, um menino, um amigo de 22 anos, mas que essas notícias elas nos façam pensar na brevidade da vida e o quanto a gente está invertendo a lógica, o quanto a gente está invertendo as prioridades, o quanto a gente está invertendo aquilo que é mais importante. E pensa sempre nessas duas analogias para levar com vocês para o resto das suas vidas. A primeira, o carro. A gente só tem um carro para dirigir para o resto da nossa vida. Não deixe de fazer as revisões, não deixe de levar ele no mecânico, não deixe de levar ele na concessionária. Não faça que nem a história de um grande amigo meu que, quando tem problema no carro, ele aumenta o volume do rádio para não precisar escutar. Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa que sabe que tem problema e não faz exame porque só descobre doença quem faz exame. Não fique empurrando com a barriga algo que lá na frente vai fazer com que sua mesa quebre. Tudo que você construiu, penou, batalhou tanto, vai por água abaixo, porque se você não tiver saúde, você não tem nada. E a outra analogia é muito cuidado com a tua mesa. As coisas em cima da mesa, elas trocam. Talvez o amor pela tua família não troque, talvez o amor pela sua esposa não troque, pelos seus filhos, talvez impossível que troque. Mas existem coisas ali na sua mesa, suas prioridades mudam, as coisas que você se importa hoje, talvez não sejam as coisas que vocês vão se importar amanhã. Só que se a mesa, se a base quebrar, todo o resto que está em cima não importa mais. Não tem mais vida, não tem mais nada. Eu não consigo amar as pessoas e proteger a minha família se eu não tiver saúde. Eu não consigo ser um bom profissional se eu não tiver saúde. Eu não consigo estar perto dos meus amigos se eu não tiver saúde. Só que todos os dias a gente intencionalmente chuta a mesa. Intencionalmente, para poder cuidar das coisas que estão em cima, a gente vai dando chutes na mesa, a gente vai corroendo o pé da mesa. Existem pessoas que estão com a mesa por um fio. Basta bater um vento que a mesa vai desmoronar. E essas pessoas estão gritando, louvando tudo que elas conquistaram na vida. E tudo isso pode ser retirado assim nelas, por negligência. Já falei para vocês que eu acredito no espiritismo, e o espiritismo, essa crença, é muito firme com isso, porque é um pouco de suicídio. E talvez seja forte falar, né, mas o espiritismo acredita que toda negligência que a gente faz, mesmo que diretamente a gente não queira falar sobre isso, mas toda negligência que a gente tem com nós mesmos e todas as doenças que a gente tem por estilo de vida, é uma espécie de para-suicídio, por assim dizer, talvez essa seja a palavra. O quanto todos os dias a gente está caminhando para nos destruir? O quanto todos os dias a gente está caminhando para quebrar a nossa mesa? O quanto todos os dias a gente está sendo negligente com o nosso único carro para o resto da nossa vida? O quanto todos os dias a gente está tentando abreviar, indiretamente, eu espero, uma vida que poderia e deveria ser muito mais longa, muito mais saudável, por escolhas que a gente faz todos os dias para poder cuidar um pouco mais e ganhar um pouco mais no final do mês. Não estou dizendo que ganhar mais no final do mês não seja importante, não entendam mal. Óbvio que é importante. É óbvio que é importante ter amigos, ter família, amar os filhos, talvez sejam coisas mais importantes da nossa vida. Só que se eu não estiver bem para isso, não vai adiantar nada. Eu espero realmente que essa reflexão que tenha chegado em um momento da nossa vida diferente, que ela possa te fazer refletir. Então, cuide da tua mesa, cuide do teu único carro e que essa reflexão te faça pensar um pouco melhor em como você leva a sua vida. Tá bom? Então, muito obrigado pela companhia. Se essa reflexão fez sentido para você, um vídeo um pouco diferente, menos prático, curta, compartilhe e mande para as pessoas que precisam entender um pouco melhor sobre tudo isso. E não inverter mais a lógica, né? Então, muito obrigado, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo para ajudar aqui o canal a crescer. Até a próxima.